Oi, gente, tudo bem por aí? Vamos para o segundo diário de leitura de O Processo Mauritius, livro do escritor alemão Jacob Wassermann. Nessa segunda parte, Entre Dois Mundos, a gente vai ter algumas reflexões muito importantes sobre o tema justiça, mas não apenas, também sobre o tema tempo e o que esse tempo representa para o homem. Vamos lá? É na segunda parte desse livro que os dois tempos narrados vão se encontrar no presente. Eu havia comentado no primeiro diário de leitura que Edsel havia fugido da casa do seu pai para desvendar um dos mistérios que lhe rondava. Nós podíamos imaginar que ele teria ido atrás da sua mãe, mas na verdade Edsel foi parar em Berlim à procura de Waremi, principal testemunha do caso Mauritius. Lá, ele descobre que o Waremi vive com um outro nome, que na verdade é o seu verdadeiro nome de família. De origem judia, o Waremi havia mudado de nome na sua juventude com medo do preconceito alemão. E essa negação das suas origens também é feita pelo professor universitário Coleman Silk, protagonista de A Marca Humana de Philip Roth. Mas esse sentimento acompanha os dois personagens, pois é muito difícil deixar o seu passado, a sua história e as suas origens para trás. E de O Processo Mauritius, eu trago um trechinho. Não querer ser o que se é, renegar o tronco de onde se saiu, isso é o mesmo que trazer a própria pele como uma roupa emprestada. Meu pai não tinha ainda compreendido que esse estado de aparente igualdade não era no fundo senão uma questão de tolerância. Talvez, de qualquer modo, você tenha ouvido falar do que se passa atualmente neste país. E nessa conversa que o Waremi está tendo com o Edsel, a gente percebe aqui todo um preconceito velado dentro de um país, coisa que o próprio autor sofreu na pele. Jacob Wassermann era judeu e teve os seus livros banidos na Alemanha. Mas vamos voltar um pouquinho na história para eu contextualizar vocês de como foi a chegada de Edsel a Berlim. Ainda no trem, Edsel trava conhecimento com uma mulher e ali vai ser a salvação dele, pois ele vai alugar um quarto na casa dessa mulher. Ele não tinha muito dinheiro, não tinha onde morar, não conhecia ninguém em Berlim. E são interessantíssimos os trechos em que o Wassermann caracteriza esses personagens através dos seus traços físicos, associando esses traços físicos às personalidades dessas pessoas, focando principalmente no olhar e nas mãos dos personagens. E daqui eu separei um trechinho. E são essas nuances descritivas que fazem de um texto ser mais elegante, ser um texto de fato maduro. Vamos então à descrição. Suas mãos, a da mulher, secas e deformadas pelo trabalho, tremiam. Essas mãos interessavam a Edsel, que dizia consigo mesmo, são mãos de avarenta. Por isso, apreciou mais ainda a oferta que lhe fez de algumas fatias e comeu duas. Edsel observava a mulher comer. Seguramente aquele rosto jamais fora bonito. E agora estava sulcado pelas preocupações, pela inveja, pelo descontentamento. No meio desses sentimentos dormitava estima a própria pessoa elevada a um grau quase incompreensível. E ainda, para pessoas dessa espécie, a infelicidade é o resultado de um erro, jamais seu, mas da sociedade que não soube apreciar e utilizar seus dons e méritos, ou de algumas pessoas em particular que se esquivaram no momento oportuno por maldade, fraqueza ou estupidez. Não se cansava de lançar sobre o passado olhares cheios de amargor, de fazer comparações não menos amargas sobre a sorte desse ou daquele seu conhecido. E esse trecho me fez lembrar do Homem do Subsolo de Dostoiévski, que guarda ressentimento pela vida, e também do personagem Gania de O Idiota de Dostoiévski. Ambos acham que o mundo lhe deve os méritos não recebidos.
Com as poucas informações dadas pelo velho Mauritius, Edsel encontra facilmente o Waremi e logo se torna seu aluno de inglês para poder se aproximar dessa grande testemunha do processo Mauritius. Edsel também passa a utilizar o nome falso, Edgar Moe, e o Waremi está usando seu verdadeiro nome de família, Warschauer. E aqui nós encontramos dois duplos, Edsel e Edgar, Waremi e Warschauer. Ambos estão fugindo por motivos diferentes e os diálogos entre eles serão extremamente interessantes. E quando esses dois personagens se enfrentam com seus nomes verdadeiros, Edsel toma conhecimento da história de vida de Waremi, mas não apenas, ele também passa a conhecer a sua versão da história de Leonardo Mauritius, Eli, sua esposa, e Ana, sua cunhada. Fica aqui implícito que o Waremi tenta seduzir Edsel. E numa outra passagem, a gente já fica sabendo que o Waremi teve sim envolvimento com rapazes mais jovens. Aos poucos, o Wasserman vai desenhando a personalidade de Waremi, um homem sombrio que guarda muitos segredos. E daqui eu separei dois trechinhos. Vamos ver que o Waremi deixa escapar uma intervenção no curso dos acontecimentos do seu passado. Como não era, sucedeu a queda irremediável na tragédia burguesa com sua sufocante atmosfera, onde os constrangimentos, as complicações se multiplicam como pústulas sobre a pele durante uma erupção cutânea. O drama atravessou todas as fases conhecidas clássicas. Com ou sem minha intervenção, o lamentável desenlace viria como o golpe de uma clava já erguida. Talvez eu não devesse ter intervindo. Essa comédia pungente exigia rigorosamente um deus ex machina, que seria o próprio Waremi. Sem meu auxílio, não podiam encontrar solução. Edsel fica sabendo da mudança de Waremi da Europa, velho mundo com seu espírito já maduro, para os Estados Unidos, país ainda muito jovem. E também toma conhecimento de todos os horrores presenciados por Waremi na sua vida nos Estados Unidos. Mas longe de justificar o personagem, Wasserman mostra que o mal já estava em Waremi e que as condições que o cercaram só catalisaram a sua degeneração moral. E daqui eu separei mais um trechinho. Já viu outras coisas, conhece horrores ainda piores. Tudo passou sobre ele como água sobre as costas de um marreco. Pouco lhe importa a desgraça de um, o erro de outro. Edificou para si um sistema de justiça onde um indivíduo nada mais representa. Mas essas dúvidas não pairam apenas sobre a cabeça de Edsel. Paralelamente a esses acontecimentos, o barão Andergast, pai de Edsel, também vai remexer nesse passado e vai visitar o condenado à prisão perpétua Leonardo Mauritius na prisão. De fato, uma brecha foi aberta e uma dúvida sobre a culpa de Mauritius ganha força e toma o pensamento do barão. E aí nós vamos ver essa história pelo prisma do condenado. E de uma forma genial, Wasserman torna o leitor algo onisciente, pois o leitor poderá ver diferentes perspectivas dos mesmos acontecimentos. O barão não se limita a visitar Mauritius uma única vez e trava com ele diversos diálogos que vão nos trazer reflexões sobre a justiça, mas também sobre o tempo. E daqui eu separei um trechinho. Wasserman lança a mão de muitas referências à mitologia grega para falar desse tema da justiça. E sobre o peso da justiça, Leonardo Mauritius diz ao barão Andergast, procurador-geral: mas talvez o Senhor mesmo verifique assim o que são na realidade a justiça e os processos.
A balança de Temis, meu Deus, não é um instrumento delicado. É uma alavanca maciça que não se move senão quando os pesos de uma arroba são atirados em seus pratos. Mas não apenas a justiça tem peso, o tempo também tem. Não podemos esquecer que Leonardo Maurícios foi condenado aos 26 anos à prisão perpétua e que já está preso há 19 anos. E aí eu lanço uma pergunta a você, leitor VIP. Tomando como exemplo as perguntas levantadas por Milan Kundera em A Insustentável Leveza do Ser, onde ele lança a mão do paradoxo dos pesos de Parmênides, eu pergunto, o que é mais pesado? Tomar consciência da finitude da vida, seja no último dia de um condenado de Victor Hugo, ou seja, ao se deparar com um diagnóstico que vai tirar a sua vida em pouquíssimo tempo, como em Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, ou a perpetuidade a qual está condenada Leonardo Maurícios. E Leonardo Maurícios diz ao barão: o pavor de que o tempo escapasse introduziu-se na minha medula como se tivesse qualquer coisa a perder. Ó Deus meu, o que é que eu tinha para perder, para abandonar? A perpetuidade. Penetre nesta palavra, perpetuidade. E para finalizar esse diário de leitura, eu trago mais um trechinho, mais uma fala de Leonardo Maurícios com mais uma conexão VIP. Jamais tornarei a vê-la. O senhor provavelmente conhece a poesia de Edgar Poe, O Corvo. Cada estrofe termina com um estribilho. Nunca mais. O corvo grasnou. Nunca mais. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse segundo diário de leitura de O Processo Maurícios. Beijo e bom final de semana para todo mundo.